Hoje nossa aula é muito especial. Eu vou falar sobre os 7 tópicos do Common App, ou seja, personal statement, né? Aquele assunto que tá todo mundo querendo saber, porque já tá todo mundo começando a querer escrever. A gente hoje vai conversar sobre os 7 tópicos do Common App, que são os assuntos, os tópicos para vocês fazerem o personal statement, né? Que é a redação da application. Diria que é a redação principal, né? Porque é ela que vai para todas as universidades do seu Common App, ou pelo menos todas as que pedem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E então, assim, é uma redação muito importante. E o primeiro passo é, sem dúvida, saber escolher bem qual o tópico que vocês vão usar. Então, bora começar a conversar, né? Primeiro de tudo, gente, eu estava aqui já adiantando a ideia de que o Common App, a personal statement do Common App, é tipo a redação, né? A redação principal. Porque todas as universidades que usam o Common App, que são a maioria, elas vão pedir, quer dizer, a maioria pede também essa redação. Eu, assim, na verdade, eu não consigo nem lembrar de alguma universidade que não peça esse personal statement. Então, ele é realmente muito, muito importante. E aí, vamos dar primeiro uma geral nessa redação, né? No essay, no personal statement. Ele é uma redação que a gente manda para as universidades. E a ideia é que eles vão usar essa redação para poder te conhecer melhor. Então, primeiro, vocês têm que saber que essa é uma redação geral, quer dizer, vai para todas as universidades. Ou seja, ali você não vai escrever nada específico para uma universidade que você queira, tá? Então, isso já é uma coisa importante. Não é para, tipo, eu vou puxar o saco de uma universidade aqui, X, porque eu quero muito ir para lá. Não faz isso, porque essa redação vai para todas, beleza? Primeira coisa, o primeiro passo para uma boa redação lá do Common App é saber escolher o tópico. Vocês sabem que tem 7 tópicos. Eu, inclusive, falei, quando perguntei se vocês queriam participar, eu falei assim, eu vou falar sobre os 6 tópicos, porque vocês vão entender. Eu nem considero o 7º um tópico, mas a gente ainda vai chegar lá, vou conversar sobre isso com vocês. Então, o primeiro passo, analisa cada um dos prompts, cada um dos tópicos. Eu aqui vou analisar com vocês, óbvio, de maneira geral, falando minhas percepções de cada um. Mas você depois, senta lá sozinho, faz uma análise crítica, assim, de quais você teria alguma coisa para falar, se vem alguma história à sua cabeça relacionada àquele tema, tá? Isso é o primeiro passo, primeira coisa. Então, não vai de cara, assim, vou nesse tema aqui, é ele, pronto e acabou. Não fica fechado assim. Tem muitas possibilidades. Tem tema que a gente acha de cara que vai funcionar, mas, na verdade, o que acaba funcionando é outro. Então, fiquem espertos. Beleza, então, depois que você olhou todo, você vai selecionar, você vai ver ali, vai conseguir pensar, esse aqui podia dar uma história X, que vai ser legal. Às vezes tem um segundo que, esse aqui também, quem sabe, dá alguma coisa. Beleza, tá com uns 2 ali, 3, acho que uns 2 normalmente, que, isso aqui tem chance de ser o que eu vou escrever. Vocês vão fazer um brainstorming, né? Todo mundo já conhece o brainstorming, eu falo isso direto. Por quê? Brainstorming, o primeiro, é aquele de jogar tudo quanto é ideia que vier à cabeça. Sem julgamento, sem vergonha, sem ainda pensar se aquela história vai funcionar mesmo ou não. Deixa correr livre, solta ali tudo que vocês querem. Para depois você fazer uma seleção melhor. Até recomendo você dar uma sleep on it. Em inglês a gente tem essa expressão to sleep on it, que é tipo, deixa uns dias ali descansando, vai dormir, deixa aquela ideia ali descansando. Depois, você vai voltar com a cabeça, assim, a gente até muda um pouco, às vezes, o ponto de vista. Aí você volta ali, e aí você vai conseguir selecionar melhor qual opção que vai funcionar para você. Porque aí você vai conseguir julgar que história que você vai conseguir desenvolver melhor e tal. Então, tem gente que me pergunta assim, será que eu escrevo, eu estou com 2 temas que parecem que vão ser muito bons, será que eu desenvolvo essa e faço o personal statement dos 2? É muito raro precisar fazer isso. Eu acho que fazendo um brainstorming bom, deixando a ideia dar uma descansada, depois voltando mesmo com um olhar crítico,
às vezes conversando com alguém, você consegue chegar a uma conclusão de tipo, não, é esse aqui que vai funcionar. Em raríssimos casos, eu falo assim, não, realmente esses dois têm potencial, escreve, depois você decide, mas é raro, tá? Beleza, bora começar a falar dos temas em si, né? São 7 temas no total. Já falei aqui que eu considero que são 6, porque para mim o tema 7 não é tema, vocês vão entender por quê. Eles às vezes são atualizados, mas assim, não estava sendo com muita frequência, tá? Já tinha vários anos que estavam os mesmos 7 temas, até que esse ano eles mudaram. Eles mudaram para o tópico 4. Eles colocaram um tópico diferente que eu vou conversar aqui com você sobre ele. Então, assim, foi uma coisa, eu diria até inesperada, porque já tem um bom tempo que eles estão mantendo os mesmos tópicos. Mas, quando acontece mudança de tema, eles normalmente já avisam no site do Common App, ainda no primeiro semestre. Esse tema novo mesmo, ele já saiu, já deve ter uns 2, 3 meses. Quando ele saiu, eu até fiz alguns posts, fiz um Reels aqui falando dele. Eles, então, avisam, sabe? Então, não vai ser uma surpresa, não vai ser na hora que você vai escrever, nem nada, não. Bora começar a conversar sobre os tópicos em si, né? O prompt, o tópico 1, qual que é? Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful, they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Beleza, então essa aqui é aquela um pouco mais geral de tem alguma característica sua que é muito forte, é muito característica sua. Um talento que é muito especial, ou uma background story, alguma coisa que aconteceu na sua vida que seja muito específica também, que, assim, realmente sua application não ia estar completa se você não mencionasse isso aqui. Então, esse é o tema do unique. É o tema do você tem alguma coisa que é muito, muito sua. Você não podia deixar de falar nisso. Então, esse é seu tema. Então, o ponto positivo é esse. Para você usar esse tema, é porque é realmente algo muito seu, muito único. Então, ótimo, você vai conseguir se destacar e mostrar uma coisa muito especial. Qual que é o ponto negativo que eu vejo? Quando eu menciono os pontos negativos, em todos aqui eu vou falar positivos e negativos. São coisas que eu vou vendo com as redações já de anos, corrigindo, revisando com os alunos e desenvolvendo, e eu vejo que alguns tópicos têm uma tendência de ter alguns problemas. Então, esses são normalmente os pontos negativos. Para esse, uma possibilidade ruim dele é você não mostrar nada de crescimento, de desenvolvimento seu. Tipo, não ter um arco de história, sabe? Por quê? Essa redação, gente, eles querem que você mostre um arco de história seu, uma coisa com início, meio e fim, uma coisa sair desse ponto, minha personalidade, eu, do meu jeito, nesse ponto, cresci, me desenvolvi, cheguei aqui. E aí, às vezes, com essa história de identidade, talento, pode acontecer de você focar mais nisso e não ter um arco de história, não ter aonde eu cheguei, sabe? Então, tomem cuidado com isso. Um personal statement ideal, ele tem essa história, ele tem esse início, meio e fim, e isso eu vou falar outras vezes aqui, porque pode acontecer, pode ser um problema em outros tópicos também. Então, esse tema tem que tomar esse cuidado específico para lembrar que tem que mostrar que você chegou a algum lugar, você chegou em um ponto, você desenvolveu de certa forma, beleza? Tópico 2. The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recall a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you? And what did you learn from the experience? É o tópico dos obstáculos. Eu diria que dentre os que eu vejo, é um dos mais usados. É esse... E acho que o tópico 5, na hora que eu ler, eu vou saber se é o 5 mesmo. Mas esse 2, assim, é
unanimidade, muita gente usa esse prompt. Ele realmente tem uma vantagem, porque ele dá uma oportunidade de você mostrar crescimento. Eu só li ele em inglês, né? Deixa eu explicar ele melhor aqui. É a essay do obstáculo, sabe? Então, você enfrentou alguma coisa, você passou por um obstáculo que eles querem que tenha sido, assim, fundamental para quem você é hoje. E aqui, presta atenção que tem mais de uma parte na pergunta. Recount a time you faced the challenge. Então, relembre o que foi que aconteceu. How did it affect you? And what did you learn from the experience? Então, tem pontos aqui para você explorar. Não é só falar do challenge, não é só falar de onde você chegou, é a história completa. O que aconteceu, qual foi esse challenge, ou obstacle, ou failure. O que você aprendeu com isso e como que você foi afetado com isso. Prestem atenção que toda pergunta de mais de uma parte, você tem que tocar em todas as partes, sabe? Você tem que responder tudo que eles estão querendo. Esse é um prompt muito usado porque a história do obstáculo dá muita história para a gente contar, né? Se você passou por algum perrengue na vida, sério ou menos sério, rende uma história para contar, quer dizer que você superou aquele perrengue, né? E então ele normalmente vai dar ali aquele arco de história, vai ter te mudado de alguma forma. Por isso ele é um tema tão usado. E ele, às vezes eu falo também que muitas vezes os alunos ficam sem saber o que poderiam falar, nem é só nesse tema não, mas em especial nesse tema. Meio porque eles acham assim que tem que ter sido um obstáculo muito grande, um acontecimento muito gigantesco na vida. Não é isso, gente. Às vezes é uma coisa pequena, mas que te levou a crescer de alguma forma, que te mudou de alguma forma. Então, não fiquem presos nessa grandeza, sabe? É mais do que compreensível que pessoas, como a maioria aqui deve ser de 17, 18 anos, vocês ainda não têm uma experiência de vida de um obstáculo gigantesco. São poucas pessoas que tiveram alguma coisa muito séria acontecendo. Ainda bem, né? Então, não precisa ficar preso a isso, não, tá? Tem outra... Você pode explorar, às vezes, uma coisa pequena, mas que vai mostrar você ali, que vai mostrar um desenvolvimento, um amadurecimento seu. Então, esse ponto é muito bom para isso, para mudar amadurecimento, para ter essa história com começo, meio e fim. Qual que é o possível ponto negativo? Cair em clichê. Tem essa chance grande do clichê nesse tópico. Porque aqui entram histórias de sports injury, ou várias histórias que podem acabar rendendo aquele clichê de descobrir que a gente tem que dar valor à vida, que a gente tem que viver todos os dias como se fosse o último. Isso é clichê, sabe? Então, esse de obstáculo dá muito essa possibilidade de você cair nesses tipos de clichê. Então, tomem cuidado com isso, saibam como explorar para não ficar parecendo aquela redação de frases feitas, sabe? Cuidado com isso. Terceiro prompt. Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? Esse é um interessante. Eles estão querendo que você pense aí em um acontecimento, alguma coisa que aconteceu que você challenged a belief. Então, você foi contra alguma ideia, alguma crença que você vivia. É um tópico que é bem diferente, assim, ele é pouco explorado. Aqui, só completando. Então, eles querem que você pense nessa ideia de quando você foi contra alguma coisa, você desafiou alguma crença. E, de novo, pergunta com mais de uma parte. What prompted your thinking? Então, por que você chegou a desafiar? O que te fez pensar nisso? E what was the outcome? Então, o que aconteceu? Onde você chegou com esse challenging the belief or idea. É um prompt pouco usado. Em anos corrigindo redações, eu acho que eu vi talvez uns 2 dele. É realmente pouco explorado.
Então, esse é um ponto positivo. Poucas pessoas usam, então tem chance de realmente ser alguma coisa única. Qual que é o ponto negativo? Você pode acabar caindo num tema polêmico, né? Eu tenho alguns temas que eu acho meio complexos de explorar, dentro do limite de palavras, dentro dos limites da língua e tal. Então, não é que não pode falar de tema polêmico, mas a gente tem que saber muito bem o que a gente está explorando ali para não ir contra as crenças das faculdades, não ir contra alguns pontos de cultura deles e tal. Então, tem que ficar atento a isso também, sabe? Cuidado com polêmicas. Polêmicas têm um certo limite dentro de um personal statement, ok? Já vi aqui a Ana falando, quem estudou em colégio católico sabe. Pois é, aliás, uma das vezes que eu vi alguém usando esse tema foi um aluno meu que realmente ele falou de religião, mas não foi da escola. A família dele era muito forte em uma religião e ele challenged the belief, e aí teve toda uma redação desenvolvida em cima disso. Mas é um tema complexo de se desenvolver. Tem alguém aqui perguntando se esse tema são vocês mesmos que escolhem. Sim, é por isso que nós estamos aqui conversando sobre eles, para vocês saberem melhor qual escolher, qual que pode encaixar melhor no que vocês querem escrever. Beleza, então esse é o terceiro. Interessante, difícil, mas poucas pessoas fazem, então tem uma chance de você conseguir se destacar bem com ele, se bem explorado. Bora para o quarto. Esse é o tópico novo, nosso novo prompt 2021. Olha só que interessante. Reflect on something or someone. Reflect on something that someone has done for you that made you happy or thankful in a surprising way. How has this gratitude affected or motivated you? É a essay da gratidão. Muito da moda, né? Porque aqui mesmo a gente tem a hashtag gratidão, virou até uma palavra tão batida, né? Mas é a essay da gratidão. Eles querem que você reflita em algum acontecimento que foi surpreendente, que te deixou grato de alguma maneira. E aí eles querem que você diga como que essa gratidão que você sentiu te afetou ou te motivou. Olha que interessante esse tema, né? Acho que ele tem muito a ver também com a época atual em que a gente está vivendo. Tem muita coisa interessante que a gente pode explorar com esse tema. E eu acho também que se eles incluíram esse tema, é porque eles acham que pode dar redações boas. Não estou falando que é para escolher, que é o tópico novo, é isso que eles querem, nada disso. Mas, se ele está aí, tem uma razão. E realmente ele pode trazer coisas bem interessantes, porque ele trata de um sentimento bom nosso, né? Dessa ideia de gratidão, de surpresa. Então, ele traz possibilidades boas para a gente desenvolver. Qual que é um risco dele? Qual que é um ponto negativo dele? A essay acabar sendo mais sobre a pessoa que te deixou grata ou sobre a situação que te deixou grata do que sobre você. Então, assim, esse risco, eu já li alguns pré-redações de alguns alunos esse ano usando esse tema e já percebi isso. Tomem cuidado. Qualquer tema que você escolher, gente, eles são sobre você. O tema é seu, é você que tem que se destacar, então não pode deixar escapar disso. E aí, quando vem um tema assim, reflita em alguém que te deixou grato, que te deixou surpreso, ou numa situação. O risco é grande de você ficar nessa reflexão e falar muito do que aconteceu e do que aquela pessoa fez, e não focar no você. Como que isso te afetou, como que isso te motivou, aonde que isso te levou. Então, tomem esse cuidado especial nesse tópico de redação, tá?